Diácono Gervásio, que aqui concelebra comigo nesta noite. No 9º dia da nossa novena, chegamos à caminhada final de uma etapa. A primeira etapa, nós vencemos 9 noites, noites que tivemos a oportunidade de conhecer um pouco melhor a figura, ou seja, a pessoa de Maria, a sua alegria em poder trazer ao mundo o Salvador, Jesus. E Jesus veio ao mundo para dar-nos uma missão, a missão de nós nos tornarmos missionários, a exemplo já da sua mãe, Maria. Ela foi a primeira missionária, aquela que em seu ventre acolheu a proposta do Pai, aceitando ser a mãe do Salvador. Em meio a realidades de desafios, ela simplesmente disse sim à proposta de Deus e tornou assim uma missionária, trazendo ao mundo o próprio Deus, trazendo para que todos pudessem assim conhecê-lo, mostrando esse rosto de um Deus amor, de um Deus próximo, de um Deus amigo, de um Deus que se faz hoje presente na nossa vida. E esse Deus fazendo presente na nossa vida quer que nós comprometamos com Ele, o comprometimento. Por isso, Maria, a alegria de ser discípulo e missionário de Deus. Em Maria, hoje, nós vemos o exemplo e também nós queremos nos tornar missionários. E nós recebemos a missão a partir do sacramento do batismo, porque somos ali no sacramento do batismo configurados ao Cristo, recebemos o caráter de sermos chamados de cristãos, ou seja, configurados ao Cristo. E se somos configurados nele, devemos também dar testemunho daquilo que nós acreditamos e levar a todos a presença de Jesus. Não foi isso que diz o nosso salmista? Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Ou seja, ide por todo o mundo e anunciai as maravilhas do Senhor, contido na palavra do seu Filho Jesus. E nesse sentido, busquemos nós razões para sermos hoje continuadores da missão. A missão, ela implica o quê? Responsabilidade, comprometimento, despojamento, entrega e confiança. Confiança em Deus que nos chama para tal missão. Sem Ele, nada acontece. E foi assim também com Maria. Ela confiou, ela se entregou, porque ela sabia que ela não estaria só. A presença de Deus na vida dela fez com que ela suportasse toda aquela responsabilidade a qual assumiu. E assim também nós, para podermos viver o sacramento do batismo, precisamos nos dispor, precisamos confiar, precisamos sair de nós e irmos ao encontro do nosso irmão. E juntos formarmos uma grande corrente de evangelização, semeando no coração das pessoas a vida através da palavra, semeando no coração das pessoas a vida através da palavra do próprio Deus. Ou seja, a palavra de Deus se torna vida na vida das pessoas quando elas se abrem à graça de Deus
através do nosso anúncio. Isso requer de nós um comprometimento, requer de nós um compromisso de fé. E amanhã, dia 11 de outubro, será proclamado a abertura do ano da fé. Nesse processo da redescoberta da fé, processo de redescobrir o valor da vida mediante a fé, para darmos continuidade ao projeto missionário do Pai. Para podermos dar continuidade a esse projeto de amor, é necessário nós redescobrirmos os valores que nos regem, que nos governa, que nos orienta, para podermos juntos formarmos a igreja, o corpo místico, o corpo santo de Deus, em vista da eternidade. Nós não passamos por esse mundo simplesmente como um ser inexistente, mas viemos a esse mundo para fazermos parte do projeto salvífico de Deus. Não podemos passar por aqui sem deixar a nossa marca na construção do reino. Por isso é necessário esse comprometimento na missão. Esse comprometimento na missão, a exemplo de Maria. Sermos missionários, a exemplo de Maria, sermos presentes na vida do nosso povo. É ser esta semente semeada na palavra, na vida e nas famílias que compõem a comunidade de fé, que compõem a igreja. Sejamos nós corajosos suficientemente, não desanimados. Não pensemos que este mundo não tem jeito. Não pensemos que os valores que devem ou que deveriam reger as famílias estão perdidos. Não. Pensemos nós como pessoas da esperança. Pessoas que transmitem a esperança, que transmitem a alegria de ser chamado por Deus para desempenhar a verdadeira missão no batismo e no testemunho de nossa fé. Que a Mãe Aparecida rogue a Deus por nós e que jamais sintamos nós desamparados. O amor de mãe é um amor infinito. O amor de mãe é um amor que gera. O amor de mãe é um amor que compreende. O amor de mãe é um amor que se põe sempre com solidariedade junto a todos nós. Que a Mãe Aparecida rogue sempre por nós, que para que sejamos missionários, missionários do amor, missionários da esperança, missionários do comprometimento na construção de um mundo mais humano, de um mundo mais fraterno, de um mundo mais amigo, de um mundo mais irmão. Amém.